Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, acho que já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro nas noites de segunda-feira, Movimento Verticalizando, uma série aqui no meu Instagram, com dicas bem práticas, terapêuticas para execução no dia a dia. Dicas que passo para os meus pacientes que estão em tratamento. Então, estamos aguardando mais uns minutinhos para o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, né? Trazendo o nosso assunto de hoje, que é a harmonização energética. Vamos trazer dicas de várias terapias alternativas, né? Para nosso empoderamento íntimo, nosso autocontrole, desenvolvermos as nossas potencialidades. Olá, doutora Marisa, boa noite. Sempre presente, querida amiga. Gratidão, gratidão a todos que estão aqui conosco, agora no ao vivo ou então depois assistindo a gravação, né? Minha eterna gratidão pela audiência de todas as lives. Então, minha gente, hoje é o quarto dia, né? Quarta live do Movimento Verticalizando, onde a intenção é realmente fazer esse compartilhamento para um número maior de pessoas, das técnicas e sugestões que a gente usa em consultório, né? Fazer uma ampliação para atingir mais pessoas com essas orientações que a gente costuma passar em consultório para as pessoas. Então, hoje estou estreando adesivo novo na minha parede lá atrás. Então, tenho decoração nova do ambiente para as lives. Estamos aí, então, cumprindo com o nosso propósito, né? Estendendo o nosso servir da melhor maneira possível nesse momento de desafio coletivo que todos nós vivenciamos, né? Os desafios íntimos permanecem, até se potencializaram em alguns casos, em outros casos não, ficou mais leve um pouquinho, e aí a gente vai analisando caso a caso. Mas o fato é que em conjunto, né, unidos, irmanados, vamos mais longe, né, nos potencializamos mais. Então, essa sequência de lives tem esta intenção de compartilhar muito dos materiais que a gente usa em consultório com as pessoas que estão em tratamento, principalmente na psicoterapia reencarnacionista, nas apometrias, nas geobiologia espiritual. Convido a todos já de antemão, né, antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, a visitar o link da bio. No link da bio aqui no Instagram, tem todas as informações, todas as conexões com as minhas redes sociais. Eu tenho um amplo material compartilhado, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, né? Então tem aí um compartilhamento bem legal de informações, né? Tem o projeto Todos Juntos no Facebook, criei a playlist, tanto do projeto Todos Juntos quanto do Movimento Verticalizando, essas lives ficam gravadas e eu construo a playlist de cada projeto desses lá no meu canal do YouTube. Então, você visita o meu canal do YouTube e procura nas playlists. Nas playlists tem lá Projeto Todos Juntos, com as mais de 20 lives que nós já temos ao longo desse ano. Agora, o Movimento Verticalizando, esta é a quarta, as 3 primeiras já estão lá também, né? E além, várias outras playlists também, que eu, inclusive, compartilho com as pessoas que estão em atendimento comigo
no consultório, né? São playlists de orações, de músicas edificantes, de meditações guiadas de várias linhas. Compartilho playlists de outros parceiros meus que compartilham conhecimento e informação de fonte segura e cunho elevado, né? Sintonia elevada. Então tá bem recheadinho meu canal do YouTube, estou muito feliz com ele. Sintam-se super à vontade para visitar lá e usufruir dos conhecimentos que estão lá disponíveis, inclusive aqui do Movimento Verticalizando e do projeto Todos Juntos. Além disso, também tem a gravação de várias participações que eu fiz, entrevistas que eu participei no canal de outros colegas, programas de televisão, uma série de contribuições tem lá. Então, o assunto é o que menos falta, minha gente. Vamos lá, então. Então, seguindo, né? Dando início aí ao nosso assunto de hoje, eu acho que já deu tempo do Instagram avisar, né? Aos nossos amigos, ao pessoal que curte minha página no Instagram, de que estamos ao vivo e estamos compartilhando hoje a harmonização energética. Então, minha gente, não é novidade que o planeta está passando por um momento de transição, né? Estamos mudando de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. E para que essa regeneração se dê, precisa ocorrer uma série de mudanças energéticas e tanto externamente quanto internamente. Então, todo esse período que a gente está passando, estamos interpretando como sendo um período de adaptação dos nossos corpos físicos e espirituais às novas condições energéticas e magnéticas do nosso planeta, do nosso Sol, do nosso sistema solar como um todo. Porque as mudanças que estão acontecendo não estão acontecendo só no planeta Terra. Estão acontecendo no universo como um todo, cada um na sua marcha de evolução. E o sistema solar não poderia deixar de fugir a essa regra, né, a essa lei universal. Então, todas essas modificações e mudanças que o nosso Sol central está passando, está afetando todos os planetas e cada um está reagindo a essas mudanças à sua maneira, né? Aqui no nosso planeta as informações têm corrido aí, ainda mais agora com o advento da internet, a nossa mão mais do que nunca, né? Tem corrido as informações de diversas pessoas, diversas mesmo, a grande maioria das pessoas, tendo algum tipo de percepção, algum tipo de identificação dessas mudanças, né? Algumas pessoas percebem isso mais internamente, né? Num movimento muito próprio, muito individual de cada um, né? Onde acabam surgindo à tona situações assim de uma introspecção muito grande, uma reflexão muito profunda do seu caminhar, né, da situação da sua vida, do que construiu, do que deixou de construir, das evoluções que conseguiram fazer do ponto de vista pessoal, né? Estamos começando aos pouquinhos a acordar para essa questão de evolução íntima, né? Evolução de sentimentos, evolução de pensamentos, né? Expandindo a nossa consciência para uma evolução além da questão material, de conquistas materiais, né? Casa, carro, diplomas e tudo mais. Isso tudo continua sendo importante, claro, não deixaria de ser, mas também as conquistas íntimas de felicidade, alegria, completude, cada vez têm acometido mais as pessoas, né? E tudo isso estamos atribuindo, nós profissionais das áreas das terapias holísticas alternativas, estamos atribuindo isso ao momento vibracional, né? Que todos nós estamos passando aqui nesse sistema solar, né? Os seres que habitam outros planetas também devem estar sentindo à sua maneira essas mudanças que estão acontecendo. Então, intimamente, né, são as depressões, as tristezas, as euforias, né?
as melancolias, as mudanças de comportamento repentinas e aparentemente sem motivos, né? Então, são sinais de que a pessoa está tendo algum tipo de ressonância íntima às mudanças vibracionais que estão acontecendo ao seu redor. Isso é muito positivo, mas também pode oferecer preocupações. A gente tem que analisar o contexto individual das mudanças íntimas que estão acontecendo, porque algumas mudanças íntimas mostram dores que sempre estiveram ali, mas que em função do nosso contexto social ilusório, né, assim, que mascara, né, a nossa sociedade vinha numa cultura de inconsciente coletivo de mascarar as nossas verdadeiras sentimentos, pensamentos, intenções e tudo mais. Com essa questão toda da mudança vibracional, isso está caindo por terra, a gente não está mais conseguindo esconder isso, né? E a primeira pessoa que vê somos nós mesmos, né? Algumas pessoas continuam no movimento repetitivo de fazer de conta que não estão vendo, e outras pessoas estão dando vazão a isso, né? E a essas pessoas é que a gente se dirige mais especificamente nessas lives, né? Não só eu, como vários outros colegas terapeutas, né? Que estão nesse movimento de expandir conhecimento, compartilhamento. Todos nós nos dirigimos a essas pessoas. São chamados despertos, né? As pessoas que estão despertas. Quando a gente fala os despertos, não significa que são felizes, que já estão resolvidos na parada. Não, muito pelo contrário. Boa parte das vezes estão em sofrimento, justamente porque estão fazendo essa virada de chave, mas ainda não completaram o movimento. E aí precisam de uma ajudinha, de uma orientaçãozinha, né? Às vezes é muito mais simples do que se imagina para que a pessoa consiga pegar o fio da meada e completar esse movimento evolutivo e se sentir melhor, né? Nesse movimento todo de evolução aí, de mudança vibracional. Depois a gente passa para as questões mais ostensivas e temos também um grande número de pessoas que têm as percepções extrasensoriais cada vez mais à flor da pele, né? Então são as pessoas que mostram a sua percepção, né? Mostram a sua sensibilidade a essas mudanças vibracionais com o ambiente onde estão inseridos, com as pessoas que estão convivendo, com as discrepâncias que antes passavam despercebidas e agora são agridem a pessoa, né? São densas e tensas para quem percebe, né? Então essas ferramentas todas são de grande ajuda, de grande alento para essas pessoas em especial, né? Normalmente são pessoas que costumam ter reverberações no físico dessas percepções todas, né? Então começa aí a psicossomática da coisa, né? Onde a gente começa a manifestar no nosso corpo físico a nossa inadequação a essas questões todas que são percebidas extrasensorialmente. Ou seja, nem sempre a gente vê, nem sempre a gente ouve, mas a gente sente no corpo, sente no coração, né? A gente sente vibracionalmente o efeito energético de um alimento feito por determinada pessoa que não estava com uma energia muito boa e aquele alimento faz mal para a pessoa, no meu organismo físico, né? Então, como trabalhar isso, como se defender disso, estando todo mundo junto, né? Dentro desse liquidificador que hoje é o planeta Terra, né? Como nos mantermos assim mais isentos, né? Desse convívio com essas mudanças todas. Então, tem várias coisas que podem ser feitas, mas esse é um dos tipos, né, de percepções assim que a gente consegue identificar nos relatos das pessoas. Estou fazendo uma identificação para vocês, né? Tem as pessoas que têm as percepções íntimas, as percepções extrasensoriais e, por fim, as pessoas que literalmente se colocam num intercâmbio, né? São as pessoas que já estão numa condição mais medianímica, né? Onde ali existe uma manifestação das suas próprias necessidades íntimas e das necessidades extrasensoriais.
Então, são os médiuns em potencial, os médiuns ostensivos, muitas pessoas com mediunidade eclodindo nesse período de pandemia, principalmente, já vinha, né, um movimento bastante crescente nesse sentido, mas agora na pandemia, então, foi um boom nesse sentido. Então, são as pessoas que acorrem a um intercâmbio em algum nível, né? Então, existem técnicas também para que a gente possa minorar essa situação, né? Das pessoas que têm esses intercâmbios. Tudo isso, né, tem por base, assim, a intenção de desenvolver um estado de presença, né? Porque todas essas situações ou nos remetem ao passado, nos colocando numa situação que dentro da psicoterapia reencarnacionista a gente chama de movimento repetitivo, para que a gente repita o que a gente já fez em vidas passadas, né? Repita o nosso padrão de comportamento, ou nos remete ao futuro, nos causando então ansiedade, pânico, depressões de variados tipos, né? Enfim, todos esses rótulos aí que a gente sabe que tem, né? E que lotam aí as farmácias de pessoas por buscando drogas e remédios para aliviar essa sensação de ansiedade, de medo do futuro, né? Uma das principais orientações que se diz para essas pessoas quando nos recorrem em consultório é utilizar ferramentas para exercitar o estado de presença. São sinais claros pedindo para que a pessoa exercite o estado de presença, né? Exercite o estado de presença e, olá, boa noite, e se coloque como dona da situação, dona das suas próprias percepções, né? E entenda o que está acontecendo. Dependendo da situação, encaminhe a situação para a luz, para a sua fé, né? Ou então que busque desfocar a atenção para algo mais importante, para algo mais relevante naquele contexto do momento. Importante salientar, assim, que todas essas percepções são diferentes daqueles casos clássicos que se tinha há tempos atrás, em que a pessoa não tinha controle nenhum. Hoje em dia a situação está se apresentando de maneira diferente. Com esse boom de informação, muito acesso à informação, está nos sendo proporcionado desenvolver este controle de nós mesmos num primeiro momento e depois do nosso interno do externo, dependendo das nossas condições. Então, vamos às ferramentas, porque realmente elas existem, estão aí à nossa disposição. Eu não sou a única que estou compartilhando, nós temos muitos terapeutas compartilhando informações para que você possa se autoproteger, possa se autodesenvolver. E vejam que esse é o direcionamento que o momento está nos direcionando, nos encaminhando, né? Que significa um amadurecimento de alma, né? Então, acabou aquela era da escravização dos terapeutas, da escravização dos psicólogos, da dependência infinita de remédios, né? Não, o momento está nos mostrando, por N vieses, que a gente pode recorrer a situações com os nossos dois bracinhos, com a nossa mente, com o nosso coração, para que a gente possa ficar bem, para que a gente possa desenvolver um estado de bem-estar sem depender de ninguém, né? Então, vamos lá, vamos às ferramentas, né? Primeiramente, a questão do Reiki, tá? A gente sabe que existem as formações de Reiki, né? Reiki Usui como precursor, nível 1, 2, 3A, 3B, para quem tem esse interesse. Mas para quem não tem interesse, a informação que inclusive Mikao Usui passa, se aprende em cursos de fluidoterapia pelo lado mais de Allan Kardec, magnetismo, né? E tudo mais. As nossas mãos, elas possuem chakras secundários. E nós temos o poder da prece, o poder da fé. Então, nós podemos utilizar as nossas mãos, magnetizar as nossas mãos, emitindo boas intenções mentais, obviamente,
né? Para que através das nossas mãos possa ser condutor de boas energias. O reiki, propriamente dito, precisa de uma iniciação, né? Através de um mestre em reiki, em qualquer linha que você possa escolher. Mas independente da iniciação, todos nós temos essa fluidez de energia, né? Todos nós podemos emitir bênçãos pelas nossas mãos. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu estou com uma dorzinha de estômago, percebendo alguma densidade à minha volta, então eu me concentro na possibilidade de fluir energias positivas pelas minhas mãos, faço uma leve fricção, porque isso é cientificamente comprovado, né? A nossa mão física, ela emite magnetismo ao ser friccionada. Não só as nossas mãos, né? Na verdade, objetos que você faça esse movimento de fricção, eles emitem ondas, mas a nossa mão, por possuir calor, magnetismo do próprio corpo físico, energia elétrica, a gente produz esse fluido, né? Isso do ponto de vista científico. Do ponto de vista espiritual, todos nós somos condutores de fluido cósmico universal. As iniciações nos cursos de Reiki que são feitas fazem apenas uma abertura desse canal, concedem uma permissão à pessoa para ser condutora do canal. Mas, na verdade, todos nós possuímos essa característica, né? Então, numa intenção pura de cura, de alívio daqueles sintomas, eu faço a ativação da energia na minha mão e intenciono aquela dor de cabeça passar, que todas as energias possam se dissipar, que o amparo espiritual possa se fazer e que a minha dor de cabeça possa passar. Independente da sua crença, da sua fé, o universo existe. E ele se comunica com todos nós através de todas as nossas células. Então, mesmo que você não acredite em Deus, não acredite em entidades, não acredite em santos, o universo está lhe escutando. Então, se você pensar, intencionar a cura, né? Sanar aquela percepção íntima ou extrasensorial através da dor de cabeça de alguma situação e você intencionar positivamente nesse sentido, o universo vai te responder, independente da sua crença. Se você tem uma crença, perfeito, melhor ainda, ancore a sua intenção com a sua fé, né? Chame seus amparadores espirituais para dar conta do que não se está vendo claramente, né? Afinal de contas, a grande maioria dessas percepções, elas não são de maneira muito clara, né? Então, a gente faz o ancoramento, né? A gente chama isso de fazer ancoramento. A gente pede auxílio para os nossos mentores espirituais e pede que eles resolvam a situação. De maneira muito simples, direta, não é necessário de nenhuma maneira rebusques mentais, né? De maneira muito simples. Arcanjo Miguel, socorro, tô precisando de ajuda. Bezerra de Menezes, estou precisando de ajuda agora. Corrente Bezerra de Menezes, eu chamo muito Corrente Bezerra de Menezes porque é a minha formação, né? Eu tenho mais de 20 anos de serviço voluntário mediúnico na Corrente de Bezerra de Menezes, então eu tenho muita fé nessa corrente. E assim, tenho depoimento pessoal para dar para vocês isso. É uma corrente milagrosa. E assim como também tem tantas outras, né? Então, utilize a sua fé nesse momento, ancore a sua fé, seus mentores espirituais, seu amparo espiritual e mentalize a cura da sua dor de cabeça, mentalize a cura da sua dorzinha de estômago, azia, o que possa surgir, né? Então, isso é uma questão de imposição de mãos. Todos nós possuímos energia positiva nas nossas mãos e podemos transmiti-la, independente de sermos passista, né, numa casa espírita, ou de sermos reikianos. Mas, claro, sempre fica, né, aquele conselho amigo. Se você tem esse nível de percepção, né, se você está percebendo que está despertando com essas novas energias,
não custa nada buscar informações e desenvolver ainda mais os seus canais. Busque por um cursinho de Reiki, busque por um cursinho de passe no seu centro espírita, desenvolva esta sua habilidade. Afinal de contas, no meio espiritualista é considerado base, né? A transmissão de energia através das mãos. Então, busque o seu conhecimento, né? Fica aí o conselho amigo, né? Para você desenvolver passe ou reiki, de qualquer linha, certo? O reiki, ele também tem uma das questões assim que eu acho mais lindo, né? Que são 5 princípios do reiki. Se você seguir os 5 princípios do reiki, você ganha encarnação, viu? Porque os 5 princípios do reiki é a base para a reforma íntima, né? É base para conserto, digamos assim, né? O tikkun, como diz na Kabbalah, das nossas questões para serem trabalhadas nessa encarnação, né? O que são os 5 princípios? É só por hoje, somente por hoje. Não ansiamos por amanhã, desenvolvendo ansiedade, e também não deprimimos para o passado, pensando no que já deixamos de fazer. É só por hoje, exercitando ao máximo, nível hard, o estado de presença. Só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje eu sou honesto, só por hoje eu sou grato e só por hoje eu sou bondoso. E 5 princípios de reforma íntima que o Reiki de Mikao Usui nos propõe, né? Então, se você exercitar os 5 princípios, eu nem preciso continuar a live. Tá tudo resolvido. Mas claro, né, são pequenas sentenças que nos oferecem um grande desafio, né? Só por hoje exercitar esses 5 princípios fica bastante desafiador, ainda mais no nosso contexto atual, né? Porém, eu acredito que se Mikao Usui foi instrumento para receber essas orientações é porque é possível. É possível para nós desenvolvermos os 5 princípios, tá? Deixa eu ver, 26 minutos, tá bom. Então, a primeira dica, então, vem do Reiki, né, da imposição de mãos. Depois, nós vamos para a apometria, né? A apometria parte do princípio também de que todos nós somos seres magnéticos, né? Como a própria ciência já comprovou isso. Então, a escovação de aura utilizando os estalos, que são os pulsos magnéticos, é um instrumento bastante efetivo. Mesmo que você não intencione nada, mesmo que você não tenha nem consciência do que está fazendo, se você ativar o magnetismo das suas mãos e começar a fazer uma escovação de aura, estalando os seus dedos, você está literalmente interferindo na sua constituição energética. Se tem alguma questão ali incomodando, se tem algo que está discrepante com a sua realidade, só esse procedimento já vai alterar a constituição energética. Alguma melhora vai proporcionar. Claro, o mais interessante é que você execute esse procedimento de maneira consciente, né? Então, se eu estou percebendo que estou me sentindo mal em função da presença de uma determinada pessoa, a energia daquela pessoa, então que eu faça a minha escovação áurica pensando nisso, intencionando esta limpeza e que o universo possa transmutar essa energia em luz, né? Já proporcionando inclusive uma blindagem áurica. Se você intenciona isso, além de escovar a sua aura, você está criando um campo de proteção ao seu redor, que é o próximo tópico, né? Quando as pessoas fazem apometria comigo, eu sempre instalo a esfera de luz e cor. A esfera de luz e cor nada mais é do que um instrumento mental. Eu crio um campo de força ao redor da pessoa, que funciona como a famosa capa de invisibilidade. Mas se a pessoa não der força para aquilo que eu criei, vai se desfazer com o tempo. Então é importante que a pessoa tenha essa consciência de fazer a esfera de luz e cor ao seu redor, intencionando isso mentalmente e estalando seus dedos. Ainda estamos em ciclo setenário aqui neste planeta, então o número 7, ele é construtor, né? Ele é um número
de materialização das coisas, né? Então, intenciona a ativação do seu escudo de proteção e 7 vezes ao seu redor, contando de preferência em voz alta. Se não der para contar em voz alta, conta baixinho ou somente mentalmente. Mas o importante é respeitar esse ciclo, né? Existem algumas teorias que também falam da contagem de pulsos em 3 e em 5. Porém, já é um estado mais avançado de entendimento do funcionamento do pulso energético. É para pessoas que já têm mais força mental para executar esse comando com apenas 3 pulsos ou apenas 5 pulsos, né? Então, via de regra, para a grande maioria das pessoas, usa os 7 pulsos, que é mais seguro, né? Já, assim, se ancora nas bases de conhecimento da apometria, certo? Bom, aí depois eu gostaria de dividir com vocês os 12 raios divinos. Os 12 raios divinos, a Grande Fraternidade Branca está ampliando, né, o seu raio de ação aqui no nosso planeta em função de toda essa mudança. Então, até então, a gente recebeu informações de maneira bastante aprofundada dos 7 primeiros raios, né? Primeiro raio de Almore, Arcanjo Miguel, segundo raio, terceiro raio da Mestra Rovena, quarto raio do Mestre Serapis Bey, o segundo de Mestre Kuthumi, né? Não falei. O quinto de Mestre Larion, o sexto do Mestre Jesus, né? E o sétimo do Mestre Saint Germain. E as suas respectivas cores ali, né? E as suas atuações, as suas vibrações dentro da nossa realidade aqui planetária, né? Porém, com essa expansão aí de consciência que está ocorrendo na maior parte do planeta, mudanças vibracionais, uma série de coisas que estão acontecendo, estamos nos tornando merecedores, digamos assim, né, de receber conhecimentos mais aprofundados de uma ampliação de raios. Isso já tinha sido falado desde quando foi trazida, né, os 7 primeiros raios, dizendo que não são os únicos. Existem mais raios de Grande Fraternidade Branca, né? Porém, nossa condição de entendimento iria somente até o 7 naquele momento. Hoje, então, está sendo trazido cada vez por mais fontes, né? Até os 12 raios solares. Então, eu venho trazer para vocês hoje os outros raios, né? Que estão nos sendo trazidos, e a funcionalidade deles é igualzinha como nos outros 7, né? Você utiliza a frequência da cor para instalar em você, tanto no seu íntimo quanto no seu externo, aquela virtude que você deseja daquele raio. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Do primeiro ao 7º raio, eu não vou citar porque é facilmente para você pesquisar na internet e é um assunto bem difundido já, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a partir do 8º raio. Então, o 8º raio, azul turquesa, ele traz clareza divina, né? E ele revela a visão da vontade de Deus manifestada. Então, quando você precisar ter clareza em relação a alguma situação, principalmente nessas que envolvem as suas percepções, porque muitas vezes o nosso ego, né, a nossa personalidade do hoje, que está acostumado, inconsciente coletivo, muito tempo, quando a gente está encarnado aqui, a gente deturpa a visão das coisas, né? Como um mecanismo de defesa, desenvolvemos isso ao longo do tempo. Então, esse raio azul turquesa, você projetando mentalmente na sua mente, né? Num processo meditativo, todo o processo de internalização e utilização dos raios é através de meditações e decretos, certo? Então, os outros raios seguem no mesmo rumo, tá? Então, quando você precisar de clareza divina, você mentaliza o raio azul turquesa sobre você, né? Abrangendo todo o seu corpo, principalmente a sua mente,
né, pedindo amparo dos mentores que regem esse 8º raio, né, pedindo para que eles lhe auxiliem trazendo clareza divina. Claridade, vivificação, percepção, qualidade de ser, dignidade, cortesia, lucidez e discernimento. Tudo isso, então, é trabalhado com o 8º raio, o azul turquesa da clareza divina. 9º raio é o raio magenta. Ele traz harmonia divina. Então, às vezes está tudo ok na nossa vida, já conquistamos tudo que precisávamos conquistar, estamos inclusive harmonizados, mas ainda assim existem conflitos internos, dúvidas dentro de nós. Então esse é o momento de entrarmos com o raio magenta em nossa vida, né? Principalmente em nosso halo mental, né? Para que estabeleçamos essa harmonia divina dentro de nós, pedindo amparo dos mentores que regem esse raio, né? Então, ele promove equilíbrio, união, confiança, fé, segurança, solidez, estrutura e proteção. Ele traz harmonia das energias purificadas na adoração a Deus e no respeito à vida. Ou seja, mesmo que indiretamente, ele também te ancora na fé e na gratidão pela vida, né? O 12º raio solar é o dourado, dourado solar. É um dourado um pouco diferente do 2º raio. O 2º raio é um dourado terreno, né? Um dourado ouro aqui do nosso planeta. O 10º raio é um dourado luz do sol. É um pouco mais claro e é mais brilhante, né? Então, esse é um raio que, digamos assim, vai chamar a atenção da grande maioria das pessoas. Porque até então a Grande Fraternidade Branca, ela não se referia, ela não abrangia a questão financeira, né? A questão física financeira. Mas o 10º raio solar nos remete à questão do financeiro divino. O que é o financeiro divino, né? Principalmente para os espíritas que estudam aí a lei do karma, né? A lei de causa e efeito com bastante profundidade, vai entender o raio de ação desse dourado solar aqui, né? Então, é o raio que harmoniza, que limpa, purifica as nossas contas siderais, né? Então, ele nos conecta naturalmente com abundância, com equilíbrio, conforto, pureza, coragem, prosperidade, com o tempo, postura, sabedoria, com a libertação de aprisionamentos na escassez. O autocontrole da comunicação mental com a única mente superior. Então, isso é o que este raio promove. A grande maior parte das pessoas que sofrem com o processo de escassez estão bagunçadas mentalmente, não conseguem identificar qual o seu proceder que está lhe conectando com a escassez, né? E a grande maioria das vezes é uma cocriação da própria pessoa. Então, esse raio dourado solar, ele te traz essa consciência e te mostra, obviamente, porque ilumina, né, o caminho que deve ser seguido, certo? E o caminho, pelo que indica aqui, é mental, né? Depois, o 11º raio, o raio pêssego. O raio pêssego, ele nos conecta com a meta e propósitos divinos. É um raio muito conveniente para ser ancorado no momento de trabalharmos a reforma íntima, né? Ação, amar a vida livre, felicidade, sucesso, trabalhar o aqui e agora, o estado de presença. Felicidade, vitória, realização, propósito, entusiasmo, alegria e eternidade. Somos eternamente livres, é um dos lemas da Grande Fraternidade Branca, né? Então, esse 11º raio, que é o raio pêssego, ele trabalha essas questões, a obediência às leis de Deus e ao seu plano divino. Por fim, 12º raio, é o raio opalino.
é um dos raios mais puros, segundo os conhecimentos que nos são revelados até esse momento. E ele trabalha o rejuvenescimento de alma, para que a gente desapegue da questão corporal. Trabalha a saúde e a vida divinas. Desperta em nós, né, as virtudes da vitalidade, do natural ajustamento com as leis divinas, a contemplação, o brincar, a felicidade e o renascimento. É o raio que ancora a vitória da conclusão do plano divino manifestado em nossa vida. Então, é um raio que você pode utilizar na sua vida quando você visualiza, intenciona os seus objetivos de evolução nessa encarnação, né? Qual é o seu propósito divino? Usa 12º raio opalino para iluminar essa situação, fortalecer, ancorar junto com esse fortalecimento aqui desse raio opalino, certo? Então, esses são os 12 raios, né? Falei para vocês dos últimos 6, né? Porque os 7 já são bem... Eu falei dos últimos 5, porque os primeiros 7 já são bem difundidos aí na internet. Você consegue facilmente essas informações. E por fim, então, né, dentro da nossa proposta de hoje de sugerir práticas, né, e ancoramentos para que você possa se sentir bem, né, para estabelecer o seu autoempoderamento, né, desenvolver a sua autoestima frente aos desafios que estão acontecendo, né, a gente tem a fé. Né? A fé é uma das principais ferramentas, cientificamente comprovado. A gente sabe que nós não precisamos do cientificamente comprovado, mas ele nos dá respaldo, faz parte do nosso planeta esse desenvolvimento. Vamos retornar a um sentido em que fé, né, ou religião, como queiram, e ciência vão dar as mãos, vão fazer as pazes e vão andar juntos novamente. Afinal de contas, se sabe que eles não são de fato separados, né? Quem separou foi o homem no processo aqui de ilusão nesse planeta, né? Então, já foi cientificamente comprovado o poder da prece, né? O poder da fé, da crença íntima. Então, mesmo que você não goste de se vincular a nenhuma das crenças já instituídas na nossa sociedade, né? Catolicismo, espiritismo, umbanda, grande fraternidade branca, áreas esotéricas, né? Ou outras áreas, né? De religião. É importante que você pelo menos tenha uma ciência íntima, né? Que você acredite de que existe uma energia superior que está regendo tudo isso que está acontecendo, inclusive a sua vida. Que existe um amparo superior desse universo que está dentro de você e fora de você, fazendo parte de toda uma complexa engrenagem que visa única e exclusivamente o amor. Única e exclusivamente proporcionar evolução através do amor. Porque por amor nós fomos criados pelo universo. Ou fomos criados por Deus, depende do seu gosto, né? Mas fomos colocados no rio da vida para que aprendamos a navegar, né? O pai, o criador, como um bom pai que ele não dá o peixe para o seu filho. Ele nos colocou no rio da vida para que a gente aprenda a pescar esse peixe e desenvolva a nossa perfeição, o nosso aprendizado até retornar à fonte, que é o amor puro. Né? Por isso que estamos aqui. Este é o propósito de vida número 1 de absolutamente todos nós, é retornarmos ao amor. E até esse momento, né, aqui nesse planeta, uma das principais ferramentas para nos ligarmos a isso é a fé. É o acreditar, a crença em algo maior do que nós. Vai chegar um tempo em que nós vamos chegar à conclusão de que não existe nada maior do que nós. Nós somos o que há de maior. Deus está dentro de nós, o Criador está dentro de nós. Por isso que Jesus, quando veio, disse: vós sois deuses.
Foi exatamente isso que ele quis dizer. Deus está dentro de nós podemos fazer milagres, a gente só não descobriu como. Estamos descobrindo aos pouquinhos. Faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Faz parte do nosso aprendizado de como melhor navegar nesse rio da vida. Estamos a caminho, só precisamos ter um pouquinho de paciência, né? E atenção. Deus, o Criador, não nos pede pressa. Ele nos pede constância. E mais do que nunca, nós estamos numa fase em que a gente está tendo consciência de que a gente não precisa ter pressa, mas que a gente precisa andar. Não dá mais para ficar amarrado a âncoras antigas, âncoras voltadas para o passado. Não dá mais para ficar sustentando justificativas que me mantêm preso, parado no tempo, né? Parado na nossa evolução. Ali mais adiante vai se descobrir que não existe tempo e nem espaço, só existe evolução. E nós estamos parados, alguns de nós, né? Claro, nós estamos parados nessa evolução em função de N situações. Então, tudo isso que está acontecendo é para nos promover movimento, né? Dentro do nosso tempo, das nossas condições, não temos pressa, né? Não é para termos pressa, mas nós precisamos começar a nos movimentar em direção a essa evolução natural que está acontecendo à nossa vida, né? A nossa volta, desculpa. Porque se a gente não acompanhar esse movimento, já até nos foi trazido a informação do que vai acontecer, né? Se a gente insistir em não evoluir, em não acompanhar esse movimento natural, nós não vamos ter condições de permanecer aqui. Nós vamos ser emigrados para outro planeta, onde essas condições se façam mais adequadas, né? Então, vamos nos esforçar, né? Vamos nos abrir para nos ligarmos pela fé, pelo nosso coração, com alguma egrégora, com algo que entendamos que está acima de nós, para nos proteger, para nos amparar, né? Nos guiar diante de situações em que ainda tenhamos dúvida, né? Porque não é porque estamos andando nesse caminho de evolução que temos que saber o caminho a seguir. Às vezes a gente não sabe o caminho a seguir mesmo, mas tem alguém que sabe. E aí, se a gente tiver contato com esse alguém que sabe, a gente vai receber esse direcionamento. E isso é muito importante. Existem vários estudos, tanto de áreas alternativas quanto de áreas oficiais, sobre o desenvolvimento da saúde e do bem-estar de pessoas que têm fé e de pessoas que não têm fé, né? De pessoas que não acreditam em nada que possa nos ajudar, só acreditam em si, no seu processo egóico, né? Então, a coisa é bem complicada nesse sentido. Ferramentas, então, que ancoram a nossa fé, né? Eu, como sou de raiz espírita, não poderia deixar de iniciar pelo Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma ferramenta de ancoramento de fé semanal que te confere proteção para o teu lar e para sua própria pessoa ao longo da semana. A princípio é um ritual semanal, mas pode ser perfeitamente realizado diariamente, né? Existe inclusive para alguns casos em que recomendo fazer todos os dias, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, justamente para ancorar bem essa fé, né? Para que a pessoa consiga se sentir protegida e amparada. O Evangelho no Lar forma um verdadeiro campo de proteção no seu lar. E aí eu pergunto para vocês, em tempos de pandemia, qual o valor do Evangelho no Lar? Onde estamos todos dentro de casa. Então, isso é bem importante, né? Então, a prece, eu já falei, né? O poder da oração, né? Hoje em dia, mesmo preces verticais, preces horizontais, todas são
ouvidas muito de perto pelos mentores espirituais, porque eles não estão mais lá nas colônias espirituais. Isso já nos foi informado há bastante tempo. Os mentores espirituais desceram aqui para o plano terreno, para a crosta, né? Porque estamos todos precisando muito de amparo espiritual. Então, eles não estão longe de nós, muito pelo contrário, eles estão bem pertinho de nós. Oi, Gideon, boa noite, tudo bom? Então, minha gente, eleve o seu pensamento, conecte com o coração. Peça amparo aos seus mentores espirituais, que vocês vão sentir a ressonância desse amparo. Vão sentir uma abertura energética e espiritual no sentido do atendimento ao que vocês estão pedindo na prece de vocês. Banhos energéticos, né? Banhos energéticos é uma prática bem de Umbanda ou então de crenças voltadas aos cultos africanos, cultos brasileiros, né? Voltado aí para os nossos índios, para os negros, né? O pessoal bem de raiz do nosso país. Onde banhos energéticos fazem um verdadeiro intercâmbio da natureza com o nosso corpo físico. É utilizando a força das ervas, a força da natureza, para limpar energeticamente as nossas percepções, os nossos canais perceptivos. Então, quem de nós, depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de desafios vivenciados ao longo do dia, né? Não se sente em paz flutuando nas nuvens depois de um banhozinho de ervas, né? Sem falar no aroma que agrada a todos nós, né? Promove muito bem-estar, relaxamento, um banho de ervas. Então, sempre tenha suas ervinhas em casa para fazer o seu chá e também para tomar o seu banho, né? E as músicas edificantes por fim, né? Então, como eu falei lá no iniciozinho da live, eu tenho uma playlist no meu canal, mas obviamente você é livre para buscar as músicas de sua preferência. Porque a nossa alma, ela se alimenta de todas as formas possíveis e imagináveis de entrar conhecimento, entrar informações em nós. Pode ser pelos ouvidos, pelos olhos, nós nos alimentamos pela boca, nós respiramos pelo nariz, né? Então, quem tem esses canais perceptivos, então, pelos nossos poros, a gente também absorve energias, né? Então, as músicas edificantes, através das suas ondas sonoras, a gente consegue absorver por todos os nossos poros aquelas benesses da música, né? Então, prestar bastante atenção na música que você está escolhendo, porque ela é uma verdadeira terapia, ela influencia diretamente na sua condição energética. Então, para quem não tem prática, não sabe por onde procurar, né? Lá no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist chamada Músicas Edificantes. Lá você consegue vários tipos, assim, vários estilos de música para todos os gostos. Foi um material que eu fui construindo ao longo do tempo, né? E que agrada a vários tipos de gostos, né? E aí, pegando aquela sugestão que está lá, você pode pesquisar no YouTube outros cantores, outras bandas que também sigam por esse mesmo estilo, né? Por essa mesma vibe de música, né? Mas que é uma baita ferramenta terapêutica, né? Eu já tive situações em que só ouvindo música eu já consegui modificar para melhor a minha constituição energética, minha sensação de bem-estar, né? Então, minha gente, eu acho que é isso para nossa pauta de hoje, né? Agradeço pela nossa audiência, por todos os amigos que estiveram aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo dar uma roladinha para ver se tem alguma pergunta, alguma contribuição. Que legal, só amigos comentando mesmo. Várias pessoas passaram por nós. Gratidão pela audiência, por estarem todos aqui junto conosco. Então, na próxima segunda-feira, vamos dar continuidade, então, ao movimento Verticalizando. Hoje nós ficamos por aqui.
vai ficar gravada a live, vocês podem compartilhar com mais amigos que possam estar precisando, né, desses conhecimentos, tá certo? Gente, um grande abraço, uma boa noite a todos, então. Nos vemos na próxima segunda. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.